O restante é privilegiado, entra em concurso, mas com privilégio. Só que este privilégio tem um limite quantitativo, que não havia. E, finalmente, alienação de bens da massa. Anteriormente, na vigência da lei, do Decreto-Lei 7661, não havia nenhum óbice legal a que se desse a sucessão trabalhista. E a empresa que adquirisse estes ativos seria responsável também pelos créditos trabalhistas pendentes. Agora não mais. A sucessão trabalhista é descaracterizada por força da letra da Lei 11.101 de 2005, outra alteração impérios. Aí nós discutiríamos, houve aqui violação, pelo menos, se não a outro, pelo menos ao princípio da proibição do retrocesso social? Para chegar lá, eu me permito contar uma historinha. Duas, na verdade, apenas para trazer argumentos. Primeiro, do ponto de vista histórico. Os senhores vão ver que essas minhas telas são horríveis de ler, então eu já peço desculpas por isso. É sempre assim. Os senhores também vão perceber que daqui a pouco eu já nem vou usar mais isso. Então fica aí apenas para constar. Na medida do possível, o que eu vou falar vai estar aí. No Uruguai, há muito tempo, na década de 70, se discutiu algo semelhante. Isto, inclusive, é referido pelo professor Américo Plá Rodrigues, naquele seu livro de princípios. Houve uma alteração da legislação trabalhista que diminuiu o prazo de caducidade, de decadência, dos créditos trabalhistas. E se discutiu em doutrina, e os tribunais acabaram entendendo assim no Uruguai, que havia uma inconstitucionalidade indireta. Por quê? Porque a Constituição uruguaia dizia, como ainda diz, simplesmente isso: o trabalho está sob a proteção especial da lei. E os autores diziam, não é uma mera proteção, é uma proteção especial. E esse texto só consta da Constituição para créditos trabalhistas, para nenhum outro. E, portanto, não poderia o legislador ordinário reduzir o prazo de decadência, para nós o prazo de prescrição, para um patamar inferior a de outros créditos de natureza civil, de natureza comum, que geralmente concorrem com o próprio crédito trabalhista em relação ao patrimônio da empresa. E apenas por isso, porque se entendeu que esta redução do prazo decadencial ou prescricional estava excessivamente reduzido e inferiorizava o crédito trabalhista em relação aos outros créditos que tinham um prazo maior, apenas por isso teria havido uma desproteção dos direitos sociais e daí a inconstitucionalidade desta Lei 14.490. Bom, pergunto aos senhores, apenas para o nosso raciocínio, na Lei 11.101, a situação não é semelhante? Talvez até não seja, desculpem, mais grave? Porque lá não há questões prescricionais, não se mexe com a prescrição trabalhista, mas se faz mais. Se mexe não com a pretensão, mas com o próprio privilégio do direito. E os senhores vão perceber, direi daqui a pouco, em algumas situações muito claras na lei, o crédito trabalhista fica desguarnecido em relação a instituições de crédito e em relação, por exemplo, a credores com garantia real. Daqui a pouco vamos ver isto com mais vagar, coisa que não havia antes. Isto não é uma desproteção social? E os senhores viram no texto de Canotilho, pode até haver um retrocesso social, desde que haja uma contrapartida. Qual é a contrapartida aqui? Que contrapartida se deu aos créditos sociais? Pensando agora um pouquinho no direito internacional. O espírito da Lei 11.101 é o espírito da Convenção 95 da Organização Internacional do Trabalho, que o Brasil ratificou, e que no seu artigo 11 diz o seguinte: em caso de quebra ou de liquidação judicial de uma empresa, os trabalhadores empregados na mesma deverão ser considerados como credores preferenciais no que respeita a salários que lhes sejam devidos pelos serviços prestados durante um período anterior à quebra. Temos isso agora, é o tal do pronto pago. No último período antes da quebra, aquela possibilidade de receber isto sem entrar no concurso, mas até o limite de 5 salários mínimos por trabalhador nos últimos 3 meses. E diz ainda esta norma, pode ainda haver uma limitação no sentido de que
privilégio é garantido aos salários que não excedam uma soma fixada pela legislação nacional. É o que a 11.101 fez com relação aos tais 150 salários mínimos. Mas o que o legislador não levou em conta é que a Convenção 95 está superada, e superada há um bom tempo, há mais de 10 anos. Superada pela Convenção 173, que dispõe sobre a mesma matéria e de uma maneira mais protetiva. Ah, mas o Brasil não ratificou. É fato, o Brasil não ratificou. Mas se estamos na esfera da conformação legislativa, da produção legislativa, isso não teria de ser ao menos levado em conta. Porque, de outra maneira, o que teria havido seria inclusive uma revogação formal, na medida em que as convenções ratificadas, quando passam por todo o procedimento constitucional, ingressam no sistema normativo nacional como lei ordinária. Mas aqui não, mesmo não ratificada, serve como subsídio. E se tomarmos por base esse subsídio, veremos que a situação, na perspectiva da OIT, mudou. O artigo 5º diz que, em caso de insolvência do empregador, os créditos devidos aos trabalhadores em razão de seu emprego deverão estar protegidos por um privilégio, de modo que sejam pagos as expensas dos ativos do empregador insolvente antes que os credores não privilegiados possam cobrar a parte que lhes corresponda. As pessoas me diriam, mas não há limitações na Convenção 173? Há. O artigo 7º menciona algumas limitações. Mas essas limitações têm dois condicionamentos. Primeiro, limitação ao mínimo socialmente aceitável. E segundo, o país que limitar deve ter uma contrapartida social. Qual é? Uma instituição geral de garantia. Então vamos pensar a nossa situação. Aqui os senhores vão me dizer, isto é relativo, pode ser, mas eu não me excuso de dar a minha opinião. Será que reduzir o privilégio do crédito trabalhista hoje no Brasil, na década de 90 e nos anos 2000 no Brasil, será que é socialmente aceitável? Eu trago aqui alguns dados só para que pensemos, primeiro, sobre os desempregos cíclicos que o Brasil conheceu e vem conhecendo. Não é? Trago aqui dois momentos. De 89 a 2003, a lei é de 2005, o desemprego teve um incremento de 9% para 20% no Brasil. Dados do DIEESE. E, mais recentemente, 2008 e 2009, tivemos a famosa marolinha. Marolinha que trouxe também desemprego. Os senhores que militam sabem disso. Não foi o horror que se esperava, mas houve desemprego. Não é? Que o diga o desembargador Pancotti, que estava aqui há pouco, e que julgou o caso da Embraer de demissões devidas, tributadas a esta marolinha internacional. Por outro lado, para pensar um pouco além do desemprego, e a qualidade dos empregos que nós temos? Trago aqui outro dado. A população economicamente ativa do Brasil, em 1999, tinha 9,9% de trabalhadores domésticos. Os senhores vão convir comigo, não é o sonho de toda mãe ter o filho ou a filha em trabalho doméstico. É um trabalho que o próprio Constituinte subvalorizou. Não deu ao trabalhador doméstico todos os direitos que os outros trabalhadores urbanos e rurais têm. Agora vamos pensar em um outro país, Estados Unidos da América, país desenvolvido, liberal. Lá não se fala propriamente em democracia social, se fala em democracia liberal. E, no entanto, lá, em 90, o percentual de trabalhadores em atividades domésticas era de 0,9%. 9,9% contra 0,9%. O que eu quero dizer com isto? O trabalhador no Brasil, tendencialmente, nestes ciclos de desemprego, estará ameaçado de desemprego, ou então deverá migrar, é por isso que o número aumenta, deverá migrar para uma condição laboral menos garantista, de menores direitos. Nessa circunstância, esse trabalhador que deixa o seu emprego anterior para outro de qualidade inferior, ou para o próprio desemprego, não ter garantidos na integralidade, com todos os privilégios, os créditos trabalhistas que tinha no emprego anterior, será socialmente aceitável? Eu tenho dúvidas.
Mas os senhores podem me dizer, eu acho socialmente aceitável. Muito bem. Então vamos pensar com um dado mais objetivo. A Convenção 173 fala da instituição de garantia para créditos trabalhistas como contraponto social para a limitação. Que instituição de garantia nós temos no Brasil hoje? Porque o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço não é para isso. Houve tentativas. Aliás, a doutrina há muito tempo vem falando nisso. Eu faço aí a referência ao professor Wagner Dílio, que já referia a necessidade de se criar este fundo. A Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho trabalhou muito por isso, o próprio TST, a figura do FIGET, do Fundo de Garantia de Execuções Trabalhistas, que tem hoje até previsão no artigo 3º da Emenda Constitucional número 45, mas que até hoje não foi regulamentado. Os senhores vão ver aqui no quadro seguinte que na Espanha, vejam, a Lei 11.101 se baseou muito no modelo espanhol. Ótimo, só que, primeiro, a situação econômica da Espanha é um pouco diferente. A Espanha pode recorrer aos cofres da União Europeia. E nem tem necessitado disto. Outros países têm. E mais do que isso, a Espanha tem este Fundo de Garantia Salarial, FOGASA, que é exatamente essa instituição de garantia. É um organismo autônomo, vinculado ao Ministério do Trabalho e Assuntos Sociais, que tem personalidade jurídica própria, inclusive capacidade de agir em juízo. Ele tem as suas rendas, os seus aportes financeiros, tanto de empregadores públicos e privados, e quando ocorre uma quebra, uma suspensão de pagamentos, etc., o FOGASA paga o trabalhador. E depois, se for o caso, regressivamente age ou contra a massa ou contra o empregador. Mas há lá a instituição de garantia. Nós não temos. E, no entanto, a mesma solução que se deu lá se dá aqui, que me parece francamente em contradição com a Convenção 173. Mas, é claro, isto foi ao Supremo. Não tudo isto, mas boa parte disto chegou ao Supremo. Qual foi a resposta do STF? Ação direta de inconstitucionalidade do PDT, número 3934, relator ministro Ricardo Lewandowski, entendendo que não havia qualquer inconstitucionalidade. A ADI foi julgada improcedente. E aqui vamos ver alguns trechos do voto, se é que os senhores vão conseguir ler. É o que está em amarelo. Disse o ministro Lewandowski, a Constituição não abriga qualquer regra expressa sobre o eventual direito de cobrança de créditos trabalhistas em face daquele que adquire ativos de empresa em processo de recuperação judicial ou falência. Ele se referia aqui especificamente à questão da sucessão trabalhista, que na falência e na recuperação a Lei 11.101 eliminou. Ele dizia, não há esta garantia constitucional. Realmente, não está expresso em lugar nenhum na CLT. Como a preservação da empresa, na Constituição, como a preservação da empresa também não está explícita em nenhuma passagem. Ambos são inferências. Continua. O que há neste caso é uma colisão entre distintos princípios constitucionais, mas mesmo assim não seria possível falar, e cita Luiz Virgílio Afonso da Silva, nem em declaração de invalidade de um desses princípios, nem instituição de uma cláusula de exceção. O que o legislador ordinário fez foi estabelecer uma relação de precedência condicionada. Primeiro, a preservação da empresa e, portanto, dos empregos, e depois os direitos sociais. E, assim, escolheu, dentre os distintos princípios e valores constitucionais, aqueles que entendeu mais idôneos. E aí, as duas perguntas que eu faço, apenas para que reflitam. Será que o legislador pode escolher a seu bel prazer os princípios constitucionais que se lhe apresentam? O poder de conformação legislativa, utilizando uma expressão de Robert Alexy, tem este alcance? Ou será, e esta ideia não é minha, já ouvi isto de alguns juristas, por exemplo, do professor Marcos Neves Fava, será que há uma razão para, em toda a Constituição, quando há referência ao valor social do trabalho e, na sequência, a livre iniciativa, será que há uma razão para o fato de o valor social do trabalho sempre aparecer antes? Primeiro o valor social do trabalho, depois a livre iniciativa. Será que esta relação de precedência não foi definida constitucionalmente? Eu tenho a impressão de que sim. Mas ainda que não cheguemos a isto, não lhes parece que houve um retrocesso social evidente no núcleo essencial desta garantia, sem nenhuma contrapartida? É este o ponto fundamental. E aí o que mais me impressiona
A doutrina brasileira já está familiarizada com o princípio do retrocesso social. Inclusive, vários ministros do próprio Supremo já escrevem sobre ele em seus manuais. E, no entanto, esta decisão não utiliza o princípio. Praticamente